Tá? Então isso está na história, tem tanta coisa que vocês nem imaginam. Tá? Tanta coisa que vocês nem imaginam aí disponível e ninguém correndo atrás para saber como é que era. O sermão do púlpito não é o equivalente à pregação encontrada nas Escrituras. A prática do sermão não é encontrada na cultura judaica do Antigo Testamento. Você não encontra sermão no Antigo Testamento. Ah, mas Moisés falava para multidões. Isso não era sermão. Tá? Não queira comparar um negócio desse que não é a mesma coisa. Tá? Não é. Não é à vista do ministério de Cristo, nem na vida da igreja primitiva. Também não tinha sermão na igreja primitiva. Tá? Aquilo que eu conversei lá no início. Se você acha que a igreja primitiva, quando se reunia, ela ia para um prédio, sentava todo mundo enfileiradinho e ficava lá o apóstolo de cima do altar falando e todo mundo olhando para a nuca do outro escutando, você está muito enganado. Isso nunca foi assim. Tá? Nunca foi assim. O apóstolo Paulo falou aos gregos convertidos que ele próprio recusou ser influenciado por essas formas de comunicação utilizadas pelos pagãos de seu tempo. É o método. Esse método Paulo recusou. Paulo foi pregar para as nações, né, que não eram de Israel, né, não eram judeus, né, e Paulo esbarrou com isso lá. E Paulo se recusou a usar esses métodos para poder pregar aos gregos. Ou a qualquer país que ele estava, e assim por diante, qualquer cidade que ele passava de povo pagão, Paulo não usava os métodos que eles usavam. Não usava. Quem quiser dar uma olhada depois, eu deixei os versículos aí, 1 Coríntios 1,17, 1,22 e 2, de 1 a 5. Vocês dando uma olhadinha lá, vocês encontram alguns detalhes sobre isso que a gente acabou de falar. O costume de iniciar o culto com músicos profissionais é romano. Tá? Para esse propósito, corais foram treinados e trazidos para dentro da igreja cristã. Quem fez isso? Constantino. Tá? Constantino ofereceu a paz para todos aqueles que ficaram na religião do império e muitos aceitaram. Quando ele diz e muitos aceitaram, é igualzinho ao que aconteceu na Alemanha nazista. Foram muito poucos aqueles que se recusaram a fazer parte da religião do Império, mas muito poucos mesmo. Tá? Assim, de formar pequenas comunidades, entendeu? O resto foi todo mundo para dentro da religião do Império. Eu coloquei umas imagens aqui, tá? A da direita na parte de cima é conhecida. Tá? Todas as religiões têm os seus corais, né? Que adotaram desse costume que veio de Constantino. Tá? Na parte de baixo, vocês estão vendo o que eram os músicos, né? Ou os grupos de músicos da antiga Grécia, da antiga Roma. Né? E do lado esquerdo, vocês estão vendo uma reunião em Stonehenge. Quem conseguir... Eu já encontrei esses vídeos algumas vezes, tá? Depois foi difícil, retiraram do YouTube. Quem conseguir pegar um ritual em Stonehenge, um vídeo, uma gravação, né? Você vai pegar músicos profissionais cantando. Quando eu falo músico profissional, eu estou falando de cantor de ópera. Tá? Estou falando isso porque eu já vi. Eu peguei um vídeo de Stonehenge, tá? Dos sacerdotes, né? Eles têm uma música antes do culto deles começarem, né? É um ritual muito parecido com o das religiões. Eles têm uma música antes de começar e geralmente quem canta essa música é um cantor ou grupo de cantores, né? E eu peguei justamente um que era um cantor. E ele era igual, era a mesma voz do Pavarotti, cara, mais um pouquinho e eu falava que era o Pavarotti. Faltou muito pouco, cara. Faltou muito pouco para eu enxergar esse cantor como o Pavarotti. Deixa eu ver que horas são. Pedrosa, se você concordar, eu gostaria de dar uma parada para abrir para os comentários, para não ficar muito tarde para o pessoal. Vamos dar uma parada? Segundo o teu critério. Fica segundo o teu critério. O horário é seu. Tá, então vamos abrir os comentários aí. Aqueles que quiserem falar algum comentário, comentar alguma pesquisa que vocês fizeram em cima desses estudos aí,
Fica à vontade, gente. Amados, alô, opa, Estamos vocês estão ouvindo, pode falar. vocês estão me ouvindo? Sim. Então, irmão Isaac, assim, é só, na verdade, uma adição, né, que eu vou fazer nessa questão em cima dessa pregação que o senhor, que você deu, né, relacionada à questão do paganismo, né. Essa semana eu me voltei muito para uma série de pregações não sei se os irmãos conhecem o pastor Luiz Carlos Fernandes, né, do Spiritual Group. É um pastor que há pouco tempo eu venho acompanhando os vídeos dele e algumas coisas eu tenho analisado. Ele tem falado muito essa questão dos cultos, de alguns tipos de culto que são realizados em determinadas denominações, né? E essa questão de, como eu coloquei até aqui no canto, aqui no bate-papo, o culto do cair no espírito, pessoas que ficam o tempo, às vezes até o culto quase todo, salteando na igreja toda, rodopiando, causando até muitas das vezes até um espanto por conta de outras pessoas que estão indo buscar muitas das vezes um conforto, uma palavra que vem direto do trono de Deus para estar, né, na verdade, ajudando e tentando confortar o coração daquelas pessoas que realmente estão sedentas da palavra de Deus. E muitas das vezes isso aí acaba confundindo a cabeça da pessoa e deixando com que a pessoa fique espantada. Muitas vezes, eu estava, às vezes, durante o dia todo, eu fiquei com algum problema, enfim, ou familiar e tudo, eu estava muito, assim, amargurado. E, às vezes, eu ia tentar chegar no local onde eu me congregava e acabava me deparando com uma situação como essa. Eu ficava completamente constrangido e não sabia nem o que fazer, na verdade, porque eu via pessoas caindo do meu lado, via gente falando em línguas estranhas do outro lado, e eu ali parado no meio dessas pessoas às vezes até me questionando, meu Deus, está acontecendo alguma coisa comigo por eu não cair também, ou eu não sei, ou eu estou buscando o Senhor da forma errada, ou eu realmente sou muito insensível à tua voz. Boa pergunta. Muitas vezes, entendeu? Eu me questionei muitas vezes por isso, porque, sabe, a gente fica... Eu mesmo eu posso falar por mim, que eu fiquei escandalizado com esse tipo de coisa. E chegando em casa, vendo esses vídeos, me esclareceu justamente isso, para eu concluir meu pensamento. Eu cheguei à conclusão de que eu questionar Deus, será que isso realmente é o evangelho puro e simples? E Deus me respondeu que o evangelho puro e simples é eu fechar a porta do meu quarto, me ajoelhar e buscar a presença dele. Esse que é o evangelho puro e simples. Aliás, é um dos evangelhos puros e simples, né? Que a gente... Tem um detalhe que você precisa observar com atenção, tá? Tem uma passagem que ela diz, né? Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Bem, todo mundo conhece essa passagem. Tá? Então, existe um risco em não se fazer desta forma. Tá? Eu não estou dizendo que você deve ficar dentro de uma religião. De jeito nenhum, você tem que sair da Babilônia. Tá? Babel significa confusão. Isso foi o que você viu lá, Babel. Tá? Então, mas a Escritura diz, onde 2 ou mais, você precisa encontrar aqueles que compartilham da mesma ideia, entendeu? Sua, entendeu? Ou da Escritura, como... Eu prefiro até que você pense a mesma ideia da Escritura, entendeu? E se unir a eles. Isso é uma coisa que você precisa fazer, porque é aonde 2 ou mais, não é aonde 1 ou mais. A Escritura, quando Cristo fala isso, é porque existe um objetivo. Ele não disse isso à toa. Então, procure não estar sozinho, entendeu? Não, Legal? claro. Claro, eu entendi. Foi assim, realmente é importante isso que você acabou de falar, né? Mas assim, eu dei um exemplo, né? Porque eu fiquei, assim, de certa forma, meio que em pânico, né? Com uma situação como essa, realmente, porque, enfim, a gente fica, né? Porque o que acontece? Você ainda não está tão contaminado ainda com a droga. Então você ainda consegue enxergar alguma coisa e consegue se perguntar, peraí, ou eu estou errado ou eles estão errados. Alguma coisa está estranha.
Entendeu? Então, enquanto você ainda tem olhos para enxergar isso, você deve tomar uma atitude. Porque pode chegar o dia em que você não vai mais conseguir enxergar isso. O